Lá na CIMED, eu tinha, dos 1.200 representantes, eu tinha 370 representantes que ganhavam sistematicamente, consistentemente, entre 30 e 50 mil reais todos os meses. Fantástico. Sem CAPEX. Ou seja, você não precisa ter uma fábrica, você não precisa pagar aluguel, você não precisa despender de 500 mil reais para comprar uma franquia. Administrar mão de obra. Só dependendo dele ou dela, da atitude, do comprometimento, da seriedade, do profissionalismo. Aí eu tinha 370 com uma média de ganho como essa, eu tinha mais ou menos 800 representantes ganhando entre 10 e 25 mil reais, e eu tinha mais de 200 representantes ganhando abaixo de 8 mil reais. Eu não quero esse representante ganhando abaixo de 8 mil reais. Eu quero um representante de 50 mil reais. O número de pontos de venda de cada setor era mais ou menos parelho, de 40 a 60 pontos de vendas por setor. Era a carteira do representante. Sim. O portfólio era o mesmo. A política comercial era o mesmo. Só muda dependendo do ICMS de cada estado. Ou seja, o que muda, meu amigo? O que muda? Atitude. O que faz um representante com o mesmo tipo de produto, com a mesma política comercial, com o mesmo plano de comissão de meritocracia, um ganhar 50 mil por mês todos os meses e o outro ganhar 5, 4, 6 mil reais por mês? O que faz? Ou vai dizer que a carteira do outro é melhor? Sim. Então veja, meus amigos, essa é a beleza da coisa. Então eu passei a minha vida estudando os representantes, comportamento daquele que prospera, daquele que não prospera, quais são os comportamentos mais comuns e não foge do que a gente já sabe. Que legal. Tem novidade. Final do dia é brilho no olhar, é lealdade com o cliente, é defender a empresa que trabalha. O representante que entende isso, Wallace, na grande maioria eram os representantes de 50 mil reais por mês de comissão. Todo dia, o representante comercial acorda cedo, pega o seu carro, encara a estrada, visita o cliente e escuta do cliente que está caro, que o concorrente tem mais barato. Todo dia, esse mesmo profissional, ele cria relacionamento, ele constrói confiança, ele chega e leva o produto das empresas para outras regiões, desenvolvendo e abrindo mercados. Todo dia, alguém na família pergunta para ele quando que ele vai conseguir um emprego. E isso precisa mudar. Eu me chamo Wallace, sou representante comercial, sou gestor comercial na Ativa. E eu não falo de fora, eu falo de dentro, de alguém igual a vocês que trabalha nessa profissão e vive dessa profissão. E tenho a convicção de que os episódios desse programa vai levar você a entender que ser representante comercial é a melhor profissão que existe. Nós teremos a cada 15 dias um episódio com profissionais da representação comercial, com empresas, profissionais que atuaram junto a representantes comerciais ou especialistas na área, mas sempre para trazer para você o orgulho a essa profissão, o amor a essa profissão, te ensinando posicionamento, a mentalidade, tudo aquilo que vai te ajudar a levar você a ser um representante profissional. A melhor profissão é o podcast exclusivo dos representantes comerciais desse Brasil. Cada episódio vai provar, com histórias concretas, com muita informação, que você, representante comercial, quando exerce a profissão e leva ela com seriedade, na busca de entregar o seu melhor e de cada vez mais ajudar o seu cliente a ter resultado, você é o beneficiado. E eu não poderia escolher uma pessoa melhor para estrear. O meu convidado de hoje, ele começou a trabalhar com 9 anos de idade como empacotador no mercadinho de bairro. Depois saiu do posto de gasolina e foi conhecer uma profissão que até então ele não sabia que existia. E ele entendeu, como todo representante, o que precisa ser feito para fazer a diferença. O bom atendimento, ajudar o cliente, criar relacionamento, entregar valor. Depois disso, ele foi diretor comercial, responsável por transformar a CIMED. Quando chegou, faturava em torno de 200 milhões de reais. E agora, ao sair, está nos seus 5 bilhões. Hoje, ele cofundou a GSS Academy e atua como advisor da maior empresa de software de gel do Brasil. Gerson Souza, seja muito bem-vindo ao podcast A Melhor Profissão, Gerson.
Uma honra, Wallace, estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu acho que pessoas que falam da nossa profissão com tanto amor e entusiasmo merecem ser ouvidas. E eu te encontrei pelo Instagram, acompanhando seu perfil, admirando suas histórias, o seu trabalho. É isso que chegou o grande dia. Você me convidou e aqui estou para a gente falar um pouco para essa categoria que eu faço parte, que é a categoria de representante, a vida de vendedor como ela é. Então, estou muito honrado de poder falar num podcast que vai explorar e colaborar, por que não dizer assim, com uma categoria tão importante para o nosso Brasil. Que legal. E Gerson, também te conheci pela internet, né? Te conheci ali no Instagram e eu sabia já da história que existia por trás da CIMED junto aos representantes. E sempre quando eu pensei, né? Sempre quando eu pensava em inaugurar, lançar um podcast, eu queria dar essa voz, né? Voz a todos esses profissionais, essas pessoas que estão juntos da caminhada do representante comercial, né? E eu sabia que tem muita coisa boa. E eu olhava você e admirava bastante esse trabalho. Fiquei muito contente por ter aceitado o convite. Tá comigo aqui hoje, nesse primeiro episódio, esse episódio que vai ser a grande estreia do podcast, meu caro. Gerson, você começou então na área de vendas, na área comercial, saindo lá do posto de gasolina e se tornando um propagandista. E eu posso dizer que propagandista é um representante comercial? Ele é essa mesma figura com um pouquinho mais de glamour? Como é que é a carreira do propagandista? Que eu sei que também teve uma história com um representante comercial, né? Exatamente. Na verdade, eu trabalhava num posto de gasolina para pagar a faculdade, aquela vida corrida, e no interior de São Paulo, de São José do Rio Preto, comecei a atender ali no posto alguns propagandistas da indústria farmacêutica. Bom, e depois eu fui entender o que faz um propagandista da indústria farmacêutica. Ele tem o desafio de visitar os médicos são os seus clientes, de tal forma que ele tem que convencer o médico que a marca da empresa dele é a melhor marca para o paciente daquele médico. Então, é uma disputa danada, porque você tem muitos medicamentos com o mesmo princípio ativo e só muda a marca comercial. E eu tenho que, de alguma maneira, convencer o Dr. Wallace, na hora que for prescrever aquele princípio ativo, escolher a minha marca. Então, o representante da indústria farmacêutica, o propagandista, ele tem que ter uma qualificação técnica muito grande, porque no final do dia ele debate com o médico, que é o grande especialista, ele leva informações, trabalhos clínicos, e ao mesmo tempo precisa ter ali jogo de cintura, simpatia, lidar com uma secretária que nem sempre é a mais simpática de todas, um médico que te dá 1 minuto para você deixar sua mensagem no consultório. E o bom propagandista é aquele que consegue, não é? Com esse tempo restrito diante do médico, carimbá-lo de tal forma que quando o médico vai prescrever aquela molécula, aquele princípio ativo, lembre da sua marca. Eu nem sabia que essa profissão existia. Eu conheci essa profissão no posto de gasolina, e aí um amigo, Cícero Lira, que era propagandista da Asta Médica, frequentava o posto que eu trabalhava, disse: "Você tem perfil. Você não quer ser um propagandista?" Ele sempre bem arrumado, Wallace, com um golzinho na época 0 km. Eu tinha uma moto CG 125 baleada. Um celular StarTAC na cintura, que na época era glamouroso. Eu olhei para aquilo tudo e falei: quero isso pra minha vida. E deu tudo certo, e ali eu comecei minha carreira nesse universo. Agora tu contou uma coisa que me deixou curioso, né? Ele percebeu que você tinha jeito para profissão. E você consegue perceber, assim, qual era a característica que ele percebeu? Ele chegou a expor isso para você? Era a sua forma de atender? Porque na profissão que você estava, talvez não teria tanto espaço para uma fala. Não sei se eu estou enganado, mas me diga se você percebeu, assim, um elemento que fez a diferença. Com certeza. Acho que é atitude, né? Eu acredito muito que as pessoas, elas sentem a nossa vibração, o nosso jeito de ser e de fazer as coisas. E no posto de gasolina eu era um faz-tudo ali. O dono do posto era um professor meu da faculdade, seu Luiz Mantovani, e aí ele me convida para ser o seu ajudante geral ali no posto. Ele era frentista, eu era trocador de óleo, eu atendia na loja de conveniência. Então eu era muito polivalente dentro do posto. E de alguma maneira ele percebeu isso. Além disso, eu era aquele profissional que, enquanto ele estava abastecendo o carro, já ia lá, convidava para tomar um café na loja de conveniência, sempre puxava um assunto, pedia para jogar uma ducha no carro, ou seja, de maneira espontânea, era a minha forma de cativar os nossos clientes. E eu acho que isso foi reverberando, e eu fui criando essa relação, e o posto de gasolina virou
point dos representantes do laboratório farmacêutico. Que legal. De tal forma que eles escolhiam abastecer no nosso posto, iam comer na nossa loja de conveniência, e com isso eu fui criando essa teia de relacionamento com profissionais desse mercado. E você sabe que eu comento com os representantes comerciais que é necessário entender de pessoas. É necessário, além de querer vender, entender de pessoas e se colocar a servir essas pessoas. Muitos sofrem com essa palavra, né? Quando se fala assim, servir, né? Obviamente já liga a servidão, né? Então, peraí, eu não quero servir. Só que se ela entende que quando serve alguém, ela está ali fazendo o seu melhor para ajudar o outro, aí a coisa acontece. É necessário, né? É necessário quando você quer gerar confiança, é necessário quando você quer abrir portas, é necessário quando você quer fazer o seu melhor. E quando você comenta isso, eu percebo que isso já era a sementinha lá para que toda a sua jornada que a gente vai falar aqui hoje pudesse ter essa linda história, essa caminhada bonita aí que você... Eu tive um privilégio, Wallace, de observar por um tempo. Meu pai foi um pequeno comerciante. Meu pai e minha mãe montaram uma mercearia, um comércio de subsistência numa pequena cidade interior de São Paulo, chamada Monte Aprazível. Eles tinham uma mercearia e um açougue. E eu percebia, meu pai era muito rigoroso, uma pessoa muito sistemática, muito correta, mas cintura dura, né? Difícil, de um gênio difícil. E eu vi os representantes que iam visitá-lo na mercearia, alguns representantes, meu pai dava chá de cadeira, não queria atender, pedalava, quando via que ele estava chegando, saía, falava, fala que eu não vou comprar nada hoje, não queria nem atender. E outros, meu pai fazia questão de esperar. Ficava 1h30 conversando com aquele representante. E nesse observatório, que eu tive a oportunidade de conviver um tempo da minha vida, muito me instigava. O que o representante A faz por meu pai? Meu pai é o mesmo. Ou seja, com as mesmas crenças dele, mas para alguns ele se abria, ele tinha um carinho, ele gostava de conversar. Queria atender, queria conversar, com outros, né? Ele não queria nenhum diálogo. E dali eu fui tirando muitos ensinamentos que eu acho que moldaram a minha maneira de desenvolver a minha vida e a minha carreira. Legal. Então, desse ponto partiu o meu entendimento sobre pessoas, sobre relações humanas, sobre empatia, coisas que a gente foi descobrir o nome depois. Sim. Eu, em particular, uma pessoa muito simples, depois eu fui descobrir os nomes das técnicas, mas que intuitivamente eu vi essas pessoas usarem todas essas técnicas e via o resultado acontecer na prática. Sim. Essa é a beleza da nossa profissão. Que legal, que legal. E eu percebo que muitos representantes hoje sofrem com isso, né? Com o cliente querer atender ele, com o cliente querer dar o seu tempo para o outro que vai chegar ali, que é o representante para vender seus produtos, e a galera trava. Para exatamente aí, porque estão interessados em vender. Quando essa chave vira, eu acho que o jogo vira também, né? E aí, meu caro, você foi para a área médica. Fui. Começou. Teve a primeira oportunidade. Primeira oportunidade, participei de um processo seletivo na Medley Indústria Farmacêutica, que é uma empresa conhecida, tem a marca de genéricos mais lembrada pela população brasileira, junto com a marca da CIMED. E lá na Medley, no final de 98, eu ingressei como propagandista e foi uma virada na minha vida completamente. E eu tive que me preparar, tive que estudar, fazer uma imersão, entender dos produtos, entender das patologias e começar a visitar o médico. Quando você tem um médico como seu cliente, o médico é aquela figura que eu aprendi na minha família, que ele é uma autoridade, ou seja, quando a gente ia no pediatra, eu criança, era uma autoridade, o pediatra às vezes nem olhava nos olhos, aquele médico sisudo. Sim. Agora, quando a gente começa a conviver, a gente percebe que é um ser humano, assim como nós, ou seja, que pode ser divertido também, e que quando você consegue acessar o ser humano por trás do jaleco, muitas coisas acontecem naquela relação. Então hoje eu tenho o privilégio de ter muitos médicos como amigos da minha época de propagandista lá no final da década de 90, ou seja, relações que duram até hoje. Por quê? Porque eu consegui enxergar aquele ser humano por trás do jaleco. Legal. E hoje essas amizades reverberam e até hoje a gente mantém convivência. Então, os desafios de um representante comercial, não importa quem seja o cliente,
que está diante de você, Wallace, os desafios são sempre muito parecidos. A gente tem que estar preparado, porque a gente diz, você tem que preparar, conhecer seus produtos, conhecer entregar as valor, políticas, entregar valor, claro, mas seja para ser um propagandista da indústria farmacêutica, seja para vender carro, seja para vender produtos gráficos, seja para vender imóveis, terrenos, ou seja, não importa quem é o seu cliente. Essas ferramentas, essa aptidão, esse desenvolvimento, essa disciplina pelo processo é o mesmo. Isso foi o que eu entendi nos últimos 30 anos da minha vida. Legal. Isso é que me encanta na profissão, sabe, Gerson? A gente cria amizades, muitas amizades. Os clientes se tornam amigos. Muitos. Eu comento às vezes com os alunos, falo assim, meus clientes conhecem os nomes dos meus filhos, né? Porque a gente consegue ultrapassar, né? Mesmo cuidando com todo o respeito profissional, mas passa a se conhecer como pessoa. E não parece para muitos, mas isso é o fundamento da confiança. É onde você recebe do cliente toda essa oportunidade, né? Eu acho que a venda ela começa antes tendo essa primeira fagulha da confiança. É isso. E a partir dali você constrói um grande relacionamento. E nós, representantes comerciais, temos o dever de construir relacionamentos, né? Um representante ele não cria só uma carteira de clientes, ele cria uma carteira de relacionamento. E se ele faz isso bem, a profissão vai levar ele para lugares que ele nunca imaginou, né? Isso precisa ser genuíno. Genuíno. Ou seja, o cliente percebe quando a gente está interessado só no pedido, sim, ou quando a gente está interessado verdadeiramente com o sucesso dele. E essas coisas a gente tem que levar muito a sério, porque todo representante que eu convivi, que eu admirei, que eu aplaudi, ou que eu contratei, que eram representantes muito bem-sucedidos naquilo que faziam, eram representantes que a confiança era o primeiro grande pilar da sua atuação. E ele tinha uma verdadeira devoção pelo sucesso do cliente. Que legal. E quando isso acontece, as nossas chances aumentam muito de ter uma relação próspera, longeva, não importa que cliente esteja na sua frente. Esse é um pilar que eu aprendi e acredito muito. E isso é uma das coisas que eu defendo, por isso que a nossa profissão não vai acabar nunca. Não. Pode vir inteligência artificial, pode vir tecnologia. Se importar com o outro é o primeiro caminho para se construir um bom relacionamento com a venda. Que legal. E depois disso, você contou para nós lá que foi um desafio na Medley, né? Muito. Na Medley foi a minha primeira grande escola, né? Porque lá eu entrei como propagandista júnior, que é o primeiro degrau da área comercial da empresa, e me tornei um propagandista pleno, me tornei um propagandista sênior. Depois, em 2 anos, eu já estava como gerente distrital, que gerencia ali um distrito, um grupo de representantes. Depois me tornei gerente regional, gerente nacional de vendas e depois fui promovido a diretor comercial. Então foi uma jornada de 13 anos que eu pude viver muitas etapas. Passei pelo treinamento, passei pelo marketing, que a Medley era uma empresa muito interessante, porque ela apostava muito no talento interno. Ela tinha uma cultura muito forte de valorizar talentos internos, mas não de maneira aleatória. Tinha método. Então tinha uma área de treinamento, uma academia de negócios muito madura, onde a gente tinha um grupo de talentos que o propagandista bem-sucedido fazia parte, o gerente distrital bem-sucedido fazia parte. Então ela tinha todo um jeito de formar a sua mão de obra dentro de casa, aproveitar os melhores talentos. Isso gerava uma conexão com a empresa muito grande. Porque outra coisa que eu aprendi, Wallace, não é só a remuneração que retém. A gente quer fazer parte de um ambiente que nos desenvolve. Legal. Final do dia, a maioria dos pedidos de demissão, a gente se demite do chefe que nós temos. E por quê? Por falta de preparo, de capacidade de liderar. A empresa, às vezes, não tem nem culpa disso. Sim. E lá na Medley, isso era levado muito a sério. Então, ali eu fiz minha primeira grande escola e aprendi muitas coisas importantes, muitos erros, muitos acertos. E vivi, talvez, o maior capítulo da minha formação profissional, que foi estar como diretor comercial em 2008, onde teve a crise de subprime. Subprime, para quem não se lembra, pesquisa um pouco. Foi quando o mundo colapsou financeiramente. Foi a crise da bolha imobiliária americana que levaram vários bancos à bancarrota, ou seja, grandes bancos fecharam, faliram. Um absurdo. Vários setores da economia mundial sofreram muita dificuldade e na Medley a gente passou por isso. Uma empresa que crescia 25% ao ano, era uma empresa que dependia muito de caixa
para continuar crescendo, porque crescer custa capital de giro. Sim. Era uma empresa que tinha uma certa alavancagem, mas até 2007 você tinha crédito abundante no mercado. É uma empresa que gerava mais de 30% de EBITDA, 18% de lucro Excelente líquido. empresa, né? Publicava balanço na época, então era público. E ela sofreu muito por questões de caixa, de crédito na praça, ou seja, e ali eu tive que segurar um rojão grande, Wallace, não foi fácil, porque no final do dia, uma empresa em dificuldade, como é que ela sai da dificuldade? Gerando faturamento. Então, todas as áreas são muito importantes, é um organismo, é uma simbiose perfeita. Entretanto, se você não tiver receita, meu amigo, se o pedido não virar nota fiscal, para que o financeiro opere aquela nota fiscal, aquele recebível, a empresa trava. E ali eu sofri uma pressão muito grande, porque a gente não podia deixar a roda parar de girar, a gente tinha que manter o market share da empresa, os acionistas decidiram vender a empresa, venderam a empresa para a maior farmacêutica do mundo na época, que era a Sanofi Aventis. E vender não é rápido. Você faz uma due diligence, uma venda rápida de uma grande empresa vai demorar no mínimo 6 meses. Sim. Então você tem que segurar o rojão nesse período. E nós seguramos. Tinha um time apaixonado, tinha uma gestão muito forte, muito parceira, que apoiava todos os momentos. Os acionistas muito empenhados para que a gente tivesse o melhor ambiente possível. Então era um sufoco, mas com parceria. E a gente passou. Eu imagino o seu desafio carregando esse peso das responsabilidades nas costas, né? De cuidar desses números, que, como você falou, o processo da venda ele não é rápido. Não. E esse número precisa se manter. Caso contrário, a venda pode parar no meio do caminho. Exatamente isso. E você tinha uma equipe, né? Você tinha a turma que estava na rua, né? Que não estava respirando, talvez, o que estava acontecendo dentro do escritório. Esse era o desafio. E lá na rua, você não podia deixar a peteca cair. Eu era o interlocutor. Então, o pacto com o presidente, na época, ele me chamou na sala, o Jair Yamamoto, um presidente muito atuante, uma pessoa muito competente. Ele falou, eu vou viver um período aqui de porta para dentro muito grande, você é o interlocutor da porta para fora, tanto com os clientes quanto com a equipe. Então, na época, a gente tinha entre propaganda médica e vendedores de farmácias, nós tínhamos mais de 600 representantes. E os clientes, porque os clientes ficavam na dúvida, a Medley vai ser vendida? O que vai acontecer? A Medley está passando dificuldade financeira? O que vai acontecer? O bom representante sendo assediado pela concorrência. Então eu tinha o desafio de manter o time plugado, ou seja, engajado. Tinha o desafio de comunicar para o cliente, passar tranquilidade, acredita na parceria, que tudo vai dar certo, estamos aqui. E isso me ajudou a me formar, e me deu insônia também, porque a partir dali minhas noites de sono nunca mais foram as mesmas. Isso é coisa que a esposa não entende, né? Por que você tá acordado, sabe. Por que você demora a dormir, né? A cabeça não para, né, com minha isso. Minha esposa acompanhou tudo isso, parceirona. Legal. Mas ela sabe qual foi a virada de chave da minha insônia. Eu sou uma pessoa de sono leve, durmo pouco, mas começou tudo nesse momento. Que legal, Gerson. E Gerson, muito representante não tem a oportunidade de ter alguém com essa visão do grupo que está na rua trabalhando e trazendo os negócios. Muitos têm pouca comunicação da representada, da indústria, da empresa que estão ali à frente, e eles ficam à mercê. Isso muitas das vezes faz com que representantes nesse momento, como você comentou, né? Tô aqui segurando. Tem lá o representante que vende muito bem, mas o concorrente já tá querendo ele, sabendo de um problema que possa acontecer com a empresa, então ele quer aproveitar aquele profissional. E muitos nesse momento, até no momento de dificuldade, não como esse de venda, tem uma tendência a pular do barco. E eu digo que a venda, ela resolve todos os problemas. Se uma empresa hoje for séria, né? Se o representante consegue enxergar que a empresa é séria, que é uma empresa que se preocupa com ele, faz um trabalho leal, o representante pode ajudar essa empresa. Ele pode segurar a venda, ele pode trazer mais vendas. É desafiador, não vai ser fácil, né? Terão problemas, mas ele consegue para a vida dele e para a empresa que ele representa resolver o problema com a venda. É isso. E o desafio é quando ele não enxerga esse valor ou a empresa não participa ele dessa importância. Que bom, belo trabalho que vocês fizeram, hein? Foi bonito. Está aí a Medley, acabou de ser vendida novamente para o Grupo NC, que é o maior grupo farmacêutico do país. A Sanofi se desfez de todas as marcas de genéricos que ela tinha no mundo
deixou de ser uma estratégia global da Sanofi, e o Grupo NC, lá nós pela CIMED até olhamos a empresa Medley para comprar também, que seria um grande orgulho para mim voltar a liderar a marca Medley no mercado, mas o Grupo NC, com toda a sua competência e robustez, adquiriram a Medley há 5 meses, e com certeza a Medley vai estar aí num ótimo lugar. Que legal, que legal. Agora você, nos bastidores aqui, me contou o desafio que foi aceitar o convite para ir para a CIMED, né? Não, a CIMED é um caso de amor, né? De quase 11 anos da minha vida, da minha carreira. Eu tive o privilégio de trabalhar com grandes pessoas que me ensinaram muito. Às vezes sem saber que estavam me ensinando, porque eu sempre adorei observar e aprender com quem estava ao meu redor, mas e esse privilégio todo me deu a oportunidade de conviver com grandes pessoas. O João Adib, que hoje é uma figura muito conhecida, que é o principal acionista da CIMED, é uma das pessoas mais geniais que eu conheci na minha vida, né? O João Adib é de uma intuição, ele é de uma genialidade, ele é um farejador de oportunidades. Ele fareja a oportunidade muito antes daquilo virar tendência de mercado, virar número. Legal. Então ele está sempre um passo à frente. Mas ele era o filho do dono. Ele era o filho do dono, com muito mérito. Os pais já não mais vivos, os pais fundaram a CIMED há 49 anos. O João, a Carla e a Mariana, 3 filhos. O João é aquele filho que desde pequeno sempre quis trabalhar. Então, desde os 15 anos de idade, ele tinha função, ele tinha obrigação na empresa. Ele já era o comercial da empresa de pequeno porte. E ele, então, colocou ali todo o seu empenho, toda a sua energia. Quando ele me convida para ir para a CIMED, final de 2011, eu comecei na CIMED início de 2012 como diretor comercial. Ele era o diretor comercial desde os 15 anos de idade. Então era uma situação muito delicada, porque como é que você substitui o filho do dono que ocupou aquela cadeira por toda a sua trajetória? Ele ia assumir a cadeira de presidente, o pai ia para presidente do conselho, a irmã ia como vice-presidente da empresa, a Carla, que é grande complementar ao João Adib. Aliás, eles têm essa sorte incrível. João Adib e a Carla são extremamente complementares, é impressionante. É bonito de ver. Muito bonito de ver. E o João Adib me conhecia de mercado, eu era executivo da Medley, a gente se encontrava nos clientes, nós éramos concorrentes. A Medley era muito maior que a CIMED na época. A Medley já era uma empresa que faturava próximo de 1 bilhão. A CIMED era uma empresa de 200 milhões, então era 5 vezes menor que a Medley, mas muito barulhenta, muito atuante. O João Adib era muito sagaz. E aí ele me convidou, falou: Gerson, eu preciso assumir a presidência da empresa. E aí, com muita humildade e genuinidade, porque o João é assim, extremamente genuíno, ele falou: eu nem sei ser presidente, nunca fui presidente, eu preciso de uma pessoa que eu possa confiar, que possa me ajudar a trazer novas maneiras de pensar o negócio, e eu gosto do teu jeito, eu gosto da tua história, você é jovem, acho que a gente vai dar certo, vem pra cá. E aí eu relutei, não nego, ele sabe de toda essa história, porque eu falei: João, não vai dar certo, a cadeira era sua, como é que você vai trazer alguém, seja eu ou quem quer que seja? João, vai ser muito desafiador, você precisa estar convicto, porque você tem que desapegar. Porque imagina, toda hora você vai ser convidado a fazer uma ingerência, porque você acha que você tem que ser do seu jeito, porque você fazia... Era assim que era feito. Era assim, e deu certo, e você tá aí com êxito. Então, é muito desafiador, eu relutei, mas ele me convenceu, ele é muito convincente, um grande vendedor. E eu fui para a CIMED. Quando eu fui para a CIMED, a empresa faturava 200 milhões de reais, ou seja, ela demorou 30 anos para faturar, sair de 0 a 200 milhões de faturamento. E aí, em 14 anos, ela sai de 200 milhões de faturamento para 5 bi. Legal. Então é uma assim, depois que a Carla e o João assumiram a empresa, né, efetivamente, ou seja, passaram a tomar as decisões da companhia, deixou de ser a companhia dos pais e eles assumiram como donos da empresa, né, e não só como filhos, eles transformaram a organização. E eu fui um dos agentes que pude trazer minha expertise de tudo que eu tinha vivido na Medley para a CIMED. Obviamente, muitas pessoas. A CIMED é fruto, Wallace, de muitas pessoas, muito Legal. trabalho e muitas histórias. Então, eu digo, as minhas digitais estão por lá, mas tem muita gente boa que participou desse processo todo. Que legal. E um grande crescimento, né, Gerson? Sair de 200 milhões para 5 bilhões é um crescimento. Hoje a CIMED é esse grande case de sucesso. É um grande case. Em todas as áreas que a gente tem
profissionais, eles olham o case de sucesso da CIMED. Só que eu penso, como você mesmo comentou sobre a Medley, né, sobre essa transformação do negócio, que a equipe estava ali junto, né, tanto a equipe interna como a equipe externa, os representantes na rua. Você já deu uma explicação muito clara dessa necessidade da comunicação, né, você contava com essa equipe. E quando você olha essa sua jornada, essa chegada também na CIMED, essa missão de chegar aos 5 bilhões, como é que se enxergava a equipe da rua, Gerson? Como é que se constrói uma equipe excelente de sucesso, que é óbvio, né? Que esse sucesso foi a chegada dos pedidos, dos negócios, trago pela turma que está na rua. Tanto na Medley, que era o desafio de segurar os bons, falar, vamos juntos aqui, a empresa está passando por uma fase, como agora pegar essa turma e falar assim, agora vamos chegar em um lugar mais distante, vamos chegar aos 5 bilhões. Como é que é esse desafio com essa turma, hein? Como é que você pensou? Eu sou um apaixonado por pessoas, eu gosto de gente naturalmente, isso faz parte da minha essência, eu sou uma pessoa extremamente sociável, eu gosto de estar cercado de amigos, então para mim não há dificuldade nenhuma, eu sempre me interessei muito pelas pessoas, pelo desenvolvimento das pessoas e pela história de cada um. Quando eu cheguei na CIMED, a CIMED tinha 230 representantes, todos PJs, e tinha um grupo de supervisores e gestores, gerentes regionais, eram 9 gerentes regionais que reportavam direto para o João Adib, que era o diretor comercial, que iam passar a reportar para mim, a partir daquele momento. Então, 230 representantes, todos PJs, um grupo de supervisores, gerentes distritais e 9 regionais divididos pelo Brasil. Ora, as grandes oportunidades, que não era uma empresa com processos maduros, não tinha o tema meritocracia, não era uma agenda da companhia, então você tinha ali, não tinha muita clareza de como as pessoas iam performar e podiam aumentar seus rendimentos. Essa expertise eu trouxe para a empresa. A primeira medida foi criar um plano de meritocracia, ou seja, como é que esse meu representante ele pode ganhar mais dinheiro? Como é que eu crio um ambiente de prosperidade para o meu representante? Legal. Entretanto, com quais entregas? Ou seja, preciso dar clareza do que eu espero dele. Aí o primeiro trabalho foi definir papéis, job description mesmo, ir lá para o papel escrever. O que eu espero de um representante comercial? O que eu espero de um supervisor? O que eu espero de um gerente distrital, de um gerente regional? Então eu fui dar clareza para as pessoas qual era o papel que cada uma delas tinha na organização. Depois de dar essa clareza, chamar todo mundo, reunir pequenos grupos para ser mais didático, eu apresentei um novo plano de meritocracia. Eu falei, hoje eu quero representante com grandes sonhos aqui do meu lado. Legal. Representante que pensa pequeno, provavelmente não vai dar certo. Eu quero representante que tenha grandes sonhos. E vamos criar um ambiente de prosperidade. Então nós desenhamos todo um plano de meritocracia que tinham gatilhos qualitativos, porque a empresa precisa ganhar dinheiro, sobreviver, ter lucro para suportar tudo isso. Entretanto, eu tirei todos os tetos que um representante podia ter, ou seja, ele ia fazer o próprio salário. E esse mesmo plano de meritocracia eu extrapolei para os CLTs, que eram o grupo de gestão, os supervisores, gerentes regionais. Depois disso, de dar clareza de papéis, de criar um belo plano de meritocracia para todos os grupos da área comercial, eu fui reestruturar o time, ou seja, não era aquele modelo que eu julgava o melhor modelo, de 9 gerentes regionais. Eu queria criar um modelo de 4 gerências executivas, 4 gerentes divisionais. Então eu fui fazer um assessment sobre o time, não trouxe ninguém de fora, aproveitei 100% dos talentos da empresa. Legal. Depois teve uma oportunidade, uma vaga, aí eu trouxe um gerente divisional de fora para dar uma oxigenada no time, mas 95% das pessoas foram aproveitadas quem já estava na CIMED. Eu nunca fui um profissional, Wallace, de chegar e querer levar o meu time, o meu grupo. Não. Primeiro eu quero entender e conhecer as pessoas que estão ali. Qual é a história de cada uma? Quais são os sonhos dessas pessoas? Qual é o ambiente? O ambiente está hostil, está um ambiente mais ácido? Como é que eu melhoro isso imediatamente? Como é que eu crio um plano de meritocracia robusto para a pessoa poder sonhar junto comigo e aproveitar os melhores talentos? Então foram várias ações, né? Que a gente convergiu para o ponto de interesse. Então, veja, eu não acredito muito, Wallace, em pulo do gato, em bala de prata. Eu acredito em trabalho duro, em processo. Eu acredito em clareza, em conversar com as pessoas, em se interessar genuinamente pelo indivíduo,
por aquele ou aquela que está na tua frente. Eu acho que se você fizer isso com amor, com muita dedicação, a chance de dar certo é muito grande. Muito grande. A não ser que seja um mercado em decadência, não sendo isso, ou seja, em qualquer empresa, em qualquer segmento vai dar muito certo. E eu digo que as pessoas precisam ter ambição. Se a gente tem uma turma ambiciosa na área comercial, você tem um grande combustível. É diferente da ganância. Mas a ambição é importante e, pelo que visto, você montou uma equipe sedenta em ganhar mais, né? Sedenta em ganhar dinheiro. Você tirou os tetos para falar, galera, se vocês trabalharem aqui, estiverem dedicados no nosso sonho, vocês vão ganhar dinheiro. Eu chamava de franqueado, falava pro meu representante, você a partir de hoje é um franqueado, nós da CIMED vamos te dar uma franquia. E olha que beleza. Você não põe, analogia é interessante. Você não põe capital de giro. Eu vou te dar um setor, todas as ferramentas para você desenvolver o seu trabalho, eu vou te dar qualificação e vou te dar uma oportunidade de remuneração que não tem lugar nenhum do Brasil. Então essa franquia é uma dádiva, é um presente que eu tô te entregando. Faça jus a isso. Na verdade, você trouxe agora um olhar que talvez muito representante não tem, né? Porque representante comercial, quando eu falo a melhor profissão, ele pode fazer um ganho, ele pode fazer um salário que muitas outras profissões, até as tradicionais, não têm. Seja o médico, o engenheiro, e o representante na rua consegue nem tendo uma formação como é exigida para as outras profissões. Mas quando você fala da relação da franquia, é interessante esse olhar, né? O representante ele precisa entender que ele tem um grande poder ali, uma grande capacidade de gerar um negócio que está na mão dele, depende dele. Exato. Só que às vezes ele olha isso com uma visão errada, né? Uma visão de que só tá ali tirando um pedido e fazendo uma venda. Achei interessante esse teu olhar como franquia. E eles, como é que foram? Ainda tem lá você consegue lembrar de algum representante dessa fase, dessa época, desses 260 representantes que vocês tinham, que abraçou ali? Tem muitas, né? A grande maioria, eu digo que o ser humano, ele reage a estímulos. Se você faz o estímulo certo, um ser humano em condições normais, ele reage positivamente aos estímulos. Então, a primeira convenção de vendas foi muito interessante, porque aí o João Adib chegou e falou, você não pode se assustar, porque o pessoal vem para a convenção, o pessoal vai para os bares da cidade, fica até 3, 4 da manhã, tomando tal, não sei o quê, chega na reunião, às vezes, um ou outro entra atrasado, um ou outro entra com aquele bafo de cachaça, até de óculos escuros, porque a noite foi longa. Eu disse para ele assim, João, comigo isso não vai acontecer. Porque eu não trabalho desse jeito. Minha porta abre 8 da manhã. 8:01, quem não tiver na porta já não entra mais na sala. E aí eu chamei todos os supervisores, gerentes distritais e gerentes regionais e falei, o plano é esse, nós vamos para isso. Qual é o convite do nosso presidente e da nossa vice-presidente, os acionistas da empresa? O convite é para viver, essa CIMED, é isso que nós vamos construir. Eu tô aqui como responsável, mas sozinho eu não vou levar a lugar nenhum, eu preciso de vocês. Agora, quais são os deveres? Eu vou lutar por vocês, eu serei um grande advogado de vocês a partir de hoje, aqui dentro da CIMED. Agora os deveres são, eu não admito atraso, salvos por uma condição negociada. Claro. Eu não admito desrespeito. Indumentária é essa. Para trabalhar, no mínimo, a pessoa tem que estar vestida desse jeito. 8 horas, toca uma música, abre a porta da convenção. Tem 5 minutos de música, é o tempo para entrar na sala e achar um lugar que queira sentar. E eu vou montar com a RH, com a área jurídica e com a administrativa de vendas, um stand no hall do hotel para fazer distrato. Quem descumprir, já sai de lá com distrato, não há nenhum problema, eu liberto esse indivíduo para ser feliz em outro lugar e tá tudo bem. Porque a partir de agora, nessa CIMED, o compromisso que eu tenho com o senhor João Adib é de transformar a companhia desse jeito. E assim será. E eu tive a grata satisfação de não precisar fazer nenhum distrato. Legal. Todos os representantes aderiram, extremamente respeitosos. Então, a minha primeira convenção de vendas na CIMED em 2012 foi cercada de um certo suspense, mas essa me deu mais uma vez a prova do quanto o ser humano bem estimulado, ele reage positivamente. Então essa é a beleza do ser humano, sim. Essa é a beleza da nossa profissão. E eu falo com muitos representantes, sabe, Gerson? E muitos representantes, eles exigem muito das empresas. E o que você fez é bonito, é mostrar que você quer bons profissionais.
Aqueles que não tiverem afim, tiverem afim de ir pra balada, curtir, tá tudo bem. Só não precisa ser aqui. É isso. E quando você cria já essa restrição a esses não profissionais, o espaço cresce para aqueles que levam a profissão a sério. E alguns representantes, no passado, quando isso não era, né, tão fácil de ser comunicado, eles não se sentiam valorizados. E histórias que eu já ouvi, eles não eram valorizados por não estar sendo profissionais. Então, acho que é uma via de duas mãos, né? Quer dizer, eu quero uma empresa profissional, mas eu estou sendo aquele profissional competente para entregar para a empresa aquilo que ela precisa? É isso. Não estou. Então, quer dizer, eu acabo sendo também o culpado daquilo que eu estou vivendo. Então, eu digo isso, né? Tem muitas empresas hoje sérias que querem bons profissionais, mas os representantes comerciais precisam ser bons profissionais. É isso. E assim eles vão conseguir as boas oportunidades. Aqueles que no passado, você deve já ter ouvido falar no representante TQQ, né? Que só trabalha terça, quarta e quinta. O representante que sexta-feira ele não atende mais telefone, que ele não vai mais trabalhar. O cliente que fica ali desamparado. Existiu isso na nossa profissão, né? Talvez pela falta de preparo de ambas as partes, empresas, representantes, talvez pela história, como a profissão foi construída. Mas a gente vive um novo momento agora. E isso que você comenta, eu acho que está muito alinhado com essa necessidade das empresas exigirem bons profissionais. Você quer fazer um bom trabalho, a porta está aberta. Se não quer, tá tudo bem, meu irmão, segue seu caminho. E assim, acho que a gente vai também mudando um paradigma. Isso aqui, eu tenho muito representante que está me ouvindo e sabe que existe um grande paradigma de que as empresas não tratavam os representantes de forma séria. Eu acho que isso já está acabando. Está ficando cada vez mais claro. Quem quer, quem não quer, obrigado, tchau, né? É isso, mudou muito. Eu vou dizer que lá na CIMED, nós saímos de 230 representantes para 1.200 representantes. Então, são 1.200 setores pelo Brasil. São 1.200 franquias, que ele podia comprar com R$500 mil uma franquia, por exemplo, do Cacau Show. Vou vender, vou ter minha loja da Cacau Show. Sim. E ter minha franquia, que vai te dar aí, talvez, pelos dados que são públicos na internet que eu já acompanhei, R$20 mil por mês de lucro líquido. Meu amigo, lá na CIMED, eu tinha, dos 1.200 representantes, eu tinha 370 representantes que ganhavam sistematicamente, consistentemente, entre 30 e 50 mil reais todos os meses. Fantástico. Sem CAPEX. Ou seja, você não precisa ter uma fábrica, você não precisa pagar aluguel, você não precisa despender de R$500 mil para comprar uma franquia. Administrar mão de obra. Só dependendo dele ou dela, da atitude, do comprometimento, da seriedade, do profissionalismo. Legal. Aí imagina, aí eu tinha 370 com uma média de ganho como essa, eu tinha mais ou menos 800 representantes ganhando entre 10 e 25 mil reais. E eu tinha mais de 200 representantes ganhando abaixo de 8 mil reais. Eu não quero esse representante ganhando abaixo de 8 mil reais. Eu quero representante de 50 mil reais. Agora, o número de farmácias, de mercadinhos, de loja de conveniência, o número de pontos de venda de cada setor era mais ou menos parelho. De 40 a 60 pontos de vendas por setor. Era a carteira do representante. Sim. O portfólio era o mesmo. O mesmo. A política comercial o produto era o mesmo. Só muda dependendo do ICMS de cada estado. Ou seja, o que muda, meu amigo? O que muda? Atitude. O que faz um representante com o mesmo tipo de produto, com a mesma política comercial, com o mesmo plano de comissão de meritocracia, um ganhar 50 mil por mês todos os meses e o outro ganhar 5, 4, 6 mil reais por mês? O que faz? Ou vai dizer que a carteira do outro é melhor? Sim. Então veja, meus amigos, essa é a beleza da coisa. Então eu passei a minha vida estudando os representantes, comportamento daquele que prospera, daquele que não prospera, quais são os comportamentos mais comuns e não foge do que a gente já sabe. Que legal. Tem novidade. Final do dia é brilho no olhar, é lealdade com o cliente, é defender a empresa que trabalha. Não é aquele representante que chega no cliente e fala, os homens lá mandaram cortar a tua condição. Que homem lá? Você é o homem lá. Ele aponta, ele é a empresa, é o cara, né? Quando você está diante do cliente, eu falava isso para os meus representantes em toda a convenção de vendas, nas lives que a gente fazia live segundas, quartas e sextas, das 6:30 da manhã às 7 da manhã.
Na frente do cliente, você é o João Adib, meu amigo. Você é o presidente da empresa. Na frente do cliente, você é a Carla Marques, nossa vice-presidente acionista. Na frente do cliente, você sou eu. Você é o diretor industrial, você é o diretor financeiro, você é o diretor de RH. Na frente do cliente, você é a maior autoridade da nossa empresa. Perfeito. Na frente do cliente, ninguém manda mais do que você. Então não tem essa de os homens lá falaram. Você é a voz da companhia. O representante que entende isso, Wallace, na grande maioria eram os representantes de 50 mil reais por mês de comissão. Então, tem história para contar para uma semana. Né? Não, e assim, ó, você percebe, quando você comenta isso, você percebe um método, tem um caminho. Tem ali os pilares que transformam esse cara, né? E o representante que enxerga isso bem, não tem teto, não tem limite. É isso, aquele que é um empreendedor de verdade. Ele pegava parte da comissão e reinvestia no próprio negócio. Comprava, fazia uma cesta do café da manhã, presenteava a farmácia que melhor performou com a linha dele naquela semana. Mandava fazer alguns brindes por conta própria. A gente tinha lá o guide de marca, ou seja, o logotipo só pode ser aplicado nesse fundo, toma cuidado com isso, toma cuidado. Ou seja, a gente dava as ferramentas e o representante empreendedor, aquele que sabe fazer a roda girar, ele investia parte do que ele ganhava no próprio negócio. Então não tem muito segredo. No final do dia é você ter uma mentalidade vencedora, de atitude, de respeito com a empresa que você representa, com a sua carteira de clientes. E quanto mais visita, mais vende, né? TQQ é para parlamentar. Quer ser um TQQ, meu amigo, minha amiga? Vira um parlamentar. Tenta virar um deputado federal na sua cidade, um deputado estadual. Se você conseguir, meu amigo, minha amiga, você vai trabalhar só de terça, quarta e quinta. Não sendo isso, vamos bater pasta, porque a gente gosta de ganhar dinheiro. E já só tenho certeza que esses caras que ganhavam bem, trabalhavam muito. Mas né? muito. Sabadão de vendas, o cara tava lá fazendo geração de sellout, ou seja, aumentando o giro dos produtos da farmácia, fazendo várias ações de sellout. Final do dia, meu amigo. Quem quer ganhar mais dinheiro, ter mais resultado, performar mais, vai ter mais Sabe atitude. Sabe o que você me lembrou? Uma vez, bem no início lá do perfil, veio um seguidor e falou assim pra mim: Wallace, eu queria virar representante comercial porque eu não quero trabalhar na sexta-feira. E aí eu só quero trabalhar de manhã porque à tarde eu vou fazer outras coisas e tudo mais. Aí eu falei: cara, você me desculpa. Eu não sei o que é isso, cara. Eu não vou ser o cara pra te ajudar. É melhor você procurar outro perfil aqui, porque o que eu conheço de representante comercial e que tem sucesso, o cara tem que trabalhar muito. O cara realmente tem que gostar do que faz e encarar essa rua com essa beleza, com esse brilho nos olhos, né? Com essa alegria de saber que ele tem ali uma missão. Não só vender, mas sim saber que ele precisa colocar o seu esforço para vencer os desafios. Tem muitos desafios, tem muitos nãos que a gente recebe. Às vezes o cara tá ali precisando, tem ali uma comissão que ele precisa para pagar suas contas. Tem o desafio, né? Como você falou, ganha-se bem, mas a nossa profissão também tem muitos desafios porque você não tem garantia. Acabou o mês, começou o dia 1º, zerou tudo volta. Você sai de casa devendo a gasolina do seu carro, o hotel que você vai pernoitar, o café da manhã na padaria, o almoço. Você sai de casa devendo. Você tem que performar para esse dinheiro voltar para sua carteira. Então, a nossa profissão exige isso. É uma gestão, você é um gestor, você é o dono da empresa. É isso mesmo. Só que a tua empresa é o teu setor, é a tua franquia, o teu negócio. Muito bom. Final do dia é isso. E recomeça tudo de novo, mas esse cara que tem essa fé, essa crença, o cara vai longe, Eu né? sou entusiasta. Não, e você me comentava sobre 3 pilares que você acredita muito, né? Agora, o que mais me chamou a atenção dos 3 pilares foi a generosidade. Eu uso uma palavra que está muito ligada, que é esse servir. Né, que esse prazer e essa alegria, essa missão em servir o outro, que você exercita na vida pessoal e quando isso vai para profissional, você é retribuído, né, por tudo aquilo que você faz. Eu tive o privilégio de ser filho da dona Leila, minha mãe ainda viva, uma senhora de 86 anos, uma senhora apaixonante e obviamente tenho viés por ser minha mãe, mas foi a pessoa mais generosa que eu conheci na vida, né? Minha mãe me ensinou com as atitudes dela no dia a dia o que é a generosidade verdadeira. E a generosidade verdadeira, e eu aprendi isso na minha carreira, é você vibrar com o sucesso alheio.
Então, eu sempre fui um profissional que nunca tive ciúmes de alguém que estava performando mais que eu. Eu nunca tive ciúmes de alguém que foi promovido primeiro que eu. Nunca tive ciúmes de alguém que se destacou mais do que eu. Pelo contrário, eu vibrava por aquela pessoa e queria aprender com ela, observar mais. Peraí, eu preciso me aproximar, eu preciso entender. E então, veja, a generosidade, ela vai muito além. Não tem nada a ver com subserviência. Não é você abaixar a cabeça, não é você ser o otário da vez, onde todo mundo faz o que quer de você. Não. Generosidade não é você ser o paternalista, aquele que diz sim para tudo. Não. Generosidade é aquele que quer o bem do outro acima de tudo, né? E eu fui um cara que sempre quis o bem dos meus clientes. Então, graças a Deus, Wallace, eu tenho amigos por esse Brasil inteiro. Esse Brasil de vários Brasis. Onde eu vou, eu tenho um amigo. Todos clientes, que hoje são meus amigos. Inclusive, o meu padrinho, o padrinho da minha filha, os padrinhos, eram meus clientes. Eu me apaixonei tanto por eles que convidei para serem padrinhos de batismo da minha filha, Alice. Então, os clientes são meus grandes amigos. E eu sempre tive uma jornada de me interessar pelo cliente, de vibrar quando ele inaugura mais uma loja, quando ele aumenta o faturamento, quando ele consegue reformar aquele ponto de venda. Isso é a generosidade. A generosidade é você colocar os interesses do outro de uma maneira tão importante quanto os seus próprios interesses. É um pouco do que eu acredito na vida, e não só para o trabalho, mas como um pilar de vida, e é o que eu procuro passar para os meus 2 filhos. E já você acredita, até representantes que estão nos assistindo, representantes que estão conseguindo ter assim uma outra visão, né? Seja aqueles que estão começando agora, seja aqueles que têm 10, 15 ou sei lá, 30 anos de profissão, que esses pilares é possível ser aprendido, é possível se desenvolver, porque é comum alguns não terem tido uma oportunidade que, sabe, ajudasse eles a levar isso como estilo de vida. Você acredita que esses caras conseguem? Sim. É possível? Tem caminho? Não há nada na minha concepção de vida. Primeiro eu quero dizer que a verdade ela está em qualquer lugar. Aqui é apenas a minha perspectiva de tudo que eu vivi, do que eu acredito. E posso mudar de opinião amanhã se alguém me apresentar algo melhor do que eu estou pensando hoje. Eu não tenho vergonha de mudar de opinião. Mas com 50 anos de idade, 30 anos de carreira nessa profissão de vendedor, eu acredito que tudo é aprendido. Ah, mas fulano é carismático, já nasceu assim. Tem várias maneiras de carisma. É que você tem o carismático, que é aquele magnetismo natural, isso é uma coisa. Mas você tem outras maneiras de ser carismático. Quando você é generoso, você está sendo carismático. O carismático não é só o contador de boas piadas, não é só o engraçado que arranca risadas da plateia. O carismático é aquele que tem uma atitude proativa, uma atitude pró-pessoas, pró-negócio, uma atitude ética, leal nas relações. Isso é ser carismático. Então, quando a gente começa a descascar as camadas, a gente começa a ver que essas competências, Wallace, elas são desenvolvidas. Elas são aprendidas e aprimoradas. É claro que você pode ter um talento nato. Um dom. Ok, mas você vai aprimorar. Porque se você não fizer nada com o seu talento, com o seu dom, ele vai atrofiar. Para você acha que o Roberto Carlos foi um grande lateral esquerdo na seleção brasileira? Né? Fez muita falta nessa Copa, inclusive. Você acha que o Roberto Carlos nasceu com a perna esquerda daquele jeito? Não, ele tinha uma vocação, ele já era canhoto, e ele treinou muito duro para ele ter um dos chutes mais fortes, um dos melhores cruzamentos, velocidade, drible com a perna esquerda, domínio de bola. Então, o dom foi nascer canhoto. O restante foi trabalho árduo, foi buscar aprimoramento, foi se desenvolver. Isso para o nosso vendedor que está aqui nos assistindo, nosso amigo vendedor, nossa amiga vendedora, a mensagem é essa: não há habilidade que não possa ser aprimorada e desenvolvida. É isso que eu acredito, Wallace. Que legal, que bom. Porque muitos têm esse paradigma, né? Um pouco de, eu não sou assim, eu não consigo fazer isso. E o representante, ele tem essa oportunidade nas mãos. É isso. E eu acho que aí vira uma grande chave. Quando ele entende isso, quando ele pratica isso na vida. Eu já disse isso para alguns alunos. Falei assim, a beleza de sermos um profissional que cria relacionamentos é que a gente se transforma como pessoa.
Para ser essa pessoa que gera generosidade, que vai servir o outro, isso não funciona maquiado. Não funciona bater na porta do cliente e assim, opa, eu sou um cara muito legal, Gerson, eu quero te ajudar. Poxa, o que você está precisando? Eu sou seu amigão. Isso não cola. Né? A gente percebe com muita clareza se a pessoa está ali sendo interesseira. Mas quando a gente entende isso, que abre para nós a visão, a oportunidade, fala, bem, eu tenho que ser uma pessoa generosa, eu tenho que ser uma pessoa que olha o outro e me preocupo com o outro. A gente muda como pessoa e a beleza de mudar como pessoa é que a gente se torna um grande vendedor, um grande representante na outra ponta, né? Eu não digo que é o benefício, mas não é o reconhecimento, tá? Me falta a palavra, é a gratidão por aquela atitude que você teve, né? É como se fosse uma devolução do mundo para você. É retribuição. É retribuição. Você me ajudou com a palavra. É retribuição. Então, assim, o mundo está retribuindo aquilo que você está entregando sem querer nada em troca. E aí isso vai expandindo. Até vou usar aquela palavra que você usou no início, quando você falou do plano para os representantes. Você vai criando um sistema de meritocracia de recompensa, mas você não falou isso não, você falou um outro termo para mim, eu acho que foi ali antes da gente entrar aqui. Você falou de ambiente de prosperidade. Às vezes a prosperidade está sendo uma palavra usada assim de uma forma mais chula, né? Mas você cria esse ambiente, né? Ou seja, a prosperidade vai chegando em você cada vez que você está ali em prol de ajudar o outro, em prol de servir o outro, em prol de ter essa gratidão. Que legal, que legal. Olha, então você, representante comercial que nos ouve, que está vendo aqui o grande exemplo do Gerson que teve à frente de 1.200 representantes. Não sei se tem equipe maior nesse Brasil. Tem, Gerson? Não. Eu não conheço todas as equipes. A Ambev tem uma equipe maior, né? O setor de bebida costuma ter, porque você tem muito mais mercearias, padarias, são representantes. Que legal, então não tinha ideia. Você tem modelos híbridos, né? Você tem algumas empresas que vão para o modelo de CLT, e você tem algumas que mantêm o modelo de representação comercial. Que legal. Em números, você tem maior. Na indústria farmacêutica, para ponto de venda, para farmácia, da CIMED é a maior do Brasil. Para visitação médica, propagandista, a Eurofarma é a maior força de vendas do Brasil, com quase 5 mil propagandistas visitando aí 300 mil médicos todos os meses. Que legal. Eu tenho alunos da CIMED, são muitos alunos, muitos representantes orgulhosos da empresa que representa. A CIMED criou essa cultura muito forte, né? Mas o João Adib, como ele é uma pessoa de energia, contagiante, ele, obviamente que cultura de organização vem muito dos acionistas. Você pode ter os melhores executivos na tua empresa. Agora, a cultura é muito do acionista, porque é o que vai reverberar nos corredores da organização, é o que vem do exemplo dos donos da companhia. Perfeito. Então, principalmente empresa nacional, que os donos são mais presentes, estão toda hora conversando, participa como um de nós. Ou seja, a cultura vem de lá. E o João Adib tem isso, né? Então, a CIMED tem essa coisa do pertencimento. Mas isso, no início era menos, né? Isso é uma coisa... Isso é um método que eu trouxe da Medley. A Medley era a indústria mais apaixonante do nosso setor. A Medley teve muito isso. A Medley, a gente vibrava, chorava, se arrepiava com a empresa. Era um negócio absurdo. Quando eu cheguei na CIMED, essa energia era menos, mas eu acho que de alguma maneira eu contribuí para que o João percebesse o valor disso, né? Que você criando essa cultura forte, você mantém os melhores no time, você consegue extrair o máximo do potencial humano de quem está ali do seu lado. Eu acho que o João é muito perspicaz, ele aprende muito por observação. E ele já reconheceu isso para mim várias vezes. Então eu acho que quando eu trouxe esse modelo para a CIMED, ele viu que era um bom modelo. Qual é a habilidade dele? Pegar tudo isso e escalar. E ele escalou, e a CIMED hoje, obviamente, tem seu próprio modelo, mas veio muito disso. Legal, você me fez lembrar, Gerson, nossa vida tem problemas, obviamente, né? Nós temos muitos desafios. A gente fala muito de resultado, fala de prosperidade, fala, né, dessa oportunidade, mas isso sempre carrega muitos desafios. Isso que você falou, acho que também é um exemplo para as próprias empresas. Eu, proporcionalmente, considerando o tamanho da CIMED, trabalho numa empresa menor, né? É líder de mercado na área gráfica, mas tem uma coisa que sempre me arrastou como profissional, é ver essa garra do dono. Para mim isso era um sinal. Isso era o rastro de que ali existia uma empresa cumprindo
o desafio de empreender nesse Brasil, uma empresa sedenta de crescer, uma empresa que o dono estava presente junto com todos aqueles que fazem parte da empresa. Então eu tenho a felicidade de hoje estar numa empresa, uma indústria gráfica aqui de São Paulo, a Thermoprint, que faz... Que bacana. Eu tenho essa visão, né? Alguns acham isso glamouroso, outros acham que o dono não tem que fazer parte, tinha que estar só lá na sua salinha lá, dando ordens e olhando o relatório. Mas quando você está lá na ponta, que carrega a empresa na ponta, e você vê a liderança agindo assim, eu vejo o João também nas redes sociais, você fala assim, putz, cara... É muito atuante. Né? É uma alegria você fazer parte daquilo, né? Porque ele vai ter a percepção, né? Se ele tá do outro lado também lutando com você, pô, vambora, vamos junto. Na alegria e na tristeza, vou aqui tirar uma fala do sacramento do matrimônio, mas é a mesma coisa. Você vai estar, cara, peraí, eu tô junto aqui, porque aqui tem alguém comigo, né? Tem alguém carregando comigo. Eu também tenho a alegria de viver isso, apesar de que são poucos. Né? Talvez pela essa falha das empresas, aqui fica o recado para as empresas, né? De dividir um pouco isso. O representante acaba às vezes se distanciando, os profissionais da ponta não vão percebendo tudo que está acontecendo e aquilo vai esfriando, ele acha que é só um número, ele acha que não faz parte do time. E acho que essa é a grande diferença que eu recomendo às empresas a dividir e compartilhar, né? Todo departamento é muito importante. Eu sempre digo que uma empresa é um organismo vivo. Não tem órgão mais importante que o outro. Agora, a área comercial, ela tem um protagonismo gigante, porque ela leva para o mercado tudo que a industrial fez, tudo que a área de pesquisa e desenvolvimento fez, tudo que a área administrativa fez, tudo que a área financeira de compliance fez. Então, no final, nós levamos uma bandeja com trabalho de muitos departamentos e muita gente. Mas o último elo somos nós. Quem leva a mensagem final de tudo que foi feito somos nós. Se a área comercial não for protagonista na organização, tem algo de errado. E aí não se trata de quem é melhor, não se trata de quem tem que ganhar mais, se trata de papéis. Esse é o papel da área comercial de uma organização, é o protagonismo. E as outras áreas têm que aplaudir. As outras áreas estão lá para apoiar. Quem não vende, ajuda a vender. Quem não vende, facilita o processo de venda. Quando a empresa entende essa metodologia de trabalho, as coisas fluem muito melhor. Então, assim, primeiro tem que tirar egos e vaidades de uma companhia, não é? Vacinar a companhia sobre isso, e esse exemplo vem muito do dono. Que aí o dono já deixa claro, ó, pessoal, aqui a minha regra é a seguinte, nós precisamos de venda, faturamento, para eu dar aumento, para eu reformar, para eu montar uma nova fábrica, para eu contratar mais gente, para eu melhorar o refeitório, eu preciso de venda. Só com venda e margem, óbvio, com lucro, mas venda com lucro. Ninguém vai vender sem lucro, mas eu preciso de venda. Então, as outras áreas, quando ela entende também o papel de que ela está ali para servir a área comercial, para tirar os impedimentos da frente, a área comercial fluir, meu amigo, essa é a empresa vencedora. Não importa o setor que ela seja. Então, por onde eu passei, eu procurei levar essa identidade, essa visão e envolver todas as áreas. Não houve uma convenção de vendas que eu liderei, que eu não convidava todas as áreas da empresa, que eu não desse meia hora de palco para todo mundo, falar do que está fazendo, falar dos novos projetos, para o meu representante ter repertório. Para ele primeiro ter a visão 360 da companhia. Opa, a companhia que eu represento, olha só os movimentos que ela está fazendo, olha o investimento em pesquisa e desenvolvimento, olha o investimento em compliance, olha o investimento no parque industrial. É muito importante. Então, eu nunca fui aquele diretor comercial que quis blindar o meu time. Pelo contrário, eu quero que todas as áreas da companhia saiam a campo, visite cliente, traga feedback e enxergue o valor do meu representante. Então, eu sempre conectei muitas áreas. Isso também acho que é uma prática importante nas organizações. Eu ia te pedir para você deixar aqui uma mensagem para os representantes, mas a tua fala já é a fórmula. É isso. Eu acho que é isso que está para muitos muito ali precisando ajustar. E que bom, que bom. Eu acho que essa é a grande mensagem. Para os representantes que nos assistirem, essa é a grande mensagem. Quanto mais compartilhar isso para a equipe que está lá fora, você vai ter uma máquina de vendas na ponta. Que legal. Meu cara, a gente está chegando aqui perto do fim, mas está sendo muito bom o bate-papo. Muito obrigado. Muito obrigado. Fiquei feliz demais. E aí eu coloquei aqui para a gente fechar, né, entrar no encerramento, que você venha a deixar um desafio, propor um desafio para os representantes que estão nos assistindo. Olha que é bem capcioso para você, hein? Mas eu imagino, né? A gente tem aqui
os profissionais que nos seguem, né, representantes que estão buscando conhecimento e informação, que acreditam que sonham com essa profissão. Olhando um representante, como você já olhou milhares, teve a oportunidade de estar à frente de milhares, qual o desafio que você pode passar para eles, para que eles peguem a sua segunda-feira, né, peguem o seu dia de amanhã e olhem para si, né? O representante, ele tem seus desafios diários ao acordar, ao sair, ao encarar seu dia. Mas qual o desafio que você, Gerson, podia deixar para eles como uma mensagem? Olha, eu até vim com a camiseta, o essencial move o extraordinário. O que essa mensagem quer dizer na minha interpretação? Não tem nada sofisticado, não fique tentando coisas mirabolantes. O essencial, ou seja, o básico, o que é essencial para o negócio funcionar, ele move ao extraordinário. Para você chegar no extraordinário, você tem que fazer o essencial de maneira muito bem feita. Então, meu querido representante, minha querida representante, o que eu quero dizer para você é: não vamos ser reativos ou não vamos apenas esperar para ver. Ora, eu gosto da seguinte reflexão, Wallace. Imagine hipoteticamente a seguinte cena. Você é convidado para uma reunião na empresa que você representa e nesse momento o líder comercial comunica que toda a área comercial foi destituída, ou seja, todos os contratos foram encerrados e naquele momento você está demitido, ou seja, você sai dali sem o seu trabalho. Como é que você volta para casa? O que você reflete dentro do seu carro, dentro do metrô, não importa o veículo que você esteja de transporte? Por que eu preciso chegar nessa situação para eu pensar, ora, eu deveria ter me dedicado mais, ora, eu deveria ter corrido o quilômetro extra, eu deveria ter visitado melhor meus clientes, eu deveria ter dado menos desculpas para minha supervisão sobre o atingimento das metas, eu deveria ter me interessado mais pelo processo de logística da empresa, ao invés de só criticar os atrasos de entrega. Por que eu não fui me interessar? O que estava acontecendo, se eu posso contribuir de alguma maneira? Eu podia ter me interessado mais sobre o processo de forecast, de SNOP, de previsão de vendas, para que as faltas fossem menores no dia a dia. Então, meu amigo, minha amiga, reflita sobre isso. Qual é o comportamento, a atitude que você precisa ter para melhorar a adesão do seu trabalho, para melhorar a sua performance? O ser humano, de modo geral, Wallace, ele é muito reativo. Ele reage aos acontecimentos. O que nós precisamos, Wallace, é ser mais proativos. Ou seja, ao invés de criticar os departamentos, as áreas como representante, eu tentar entender as dores e tentar ajudar. Olha, eu vim de uma outra empresa que resolveu o problema de logística dessa forma. Você já pensou sobre isso? Eu vim de uma outra empresa que essa questão do crédito era tratado dessa maneira. Financeiro, você já pensou sobre isso? O representante integrado, o representante que vai fazer acontecer, o representante da performance, ele não é só aquele que mais vende. Ele mais vende porque ele tem esse tipo de atitude. Perfeito. Então, quando a gente vai entender a alta performance entre os representantes de uma empresa, você chega à conclusão que aquele grupo são pessoas que têm esse tipo de atitude. Então, é isso que eu desejo. Muita paz, muita felicidade, muita prosperidade para você que escolhe todos os dias essa profissão tão linda, tão abençoada, que te dá condições de fazer o que você quiser. Que legal, que legal. Muito obrigado, hein, Gerson? Que alegria, ó. Gerson foi propagandista, chegou à diretoria de grandes empresas e não foi à toa. É graças a essa competência. Tive sorte, pessoas que acreditaram em mim, muitas bênçãos no meu caminho, mas trabalhei muito duro de segunda a segunda. Que bom. E é a essência de um representante comercial que tem que ser aprendida contigo e caminhar assim a sua profissão. Que alegria, meu caro. Uma honra estar aqui. Maravilha. E Gerson, me fala das suas redes sociais, que o pessoal queira agora acompanhar mais de perto o seu trabalho, sua nova missão, esse novo momento aí que você está vivendo. Qual é o seus arrobas? Vai ser uma honra recebê-los por lá, interagir com vocês. Eu tenho o perfil gerson.comercial e disponível. Lá eu procuro colocar alguns conteúdos, experiências e abro sempre para perguntas, para que eu possa estar interagindo com o público, falando sobre a nossa profissão. E tem o GSS Academy Oficial, GSS Academy Oficial. Então, esteja por lá, vai ser uma honra te receber e espero que
o que você encontre de conteúdo possa colaborar legal, de hein? alguma maneira com a sua jornada. Ó, eu não tenho dúvida, hein, galera. Vocês sigam o Gerson e cobrem eles o conteúdo pro Gerson botar pra fora todo esse conhecimento. Isso é uma novidade na minha vida. Toda essa experiência rica aí que vai ajudar a muitos. Isso é uma coisa que o Joadib me cobrava muito. Bonitão, você tem que abrir suas mídias sociais. Tem que fazer isso, Gerson. Mete bronca. E por último aqui, ó, o nosso patrocinador do podcast, que é o Sr. Léo. Quem ainda não conhece o sistema, primeiro e único sistema exclusivo para representantes comerciais. Não é um sistema para você tirar orçamento ou tirar o seu pedido, mas um sistema que entende a rotina do representante. Então todo esse método, toda a inteligência de negócio que o representante tem que ter para se poder executar bem o trabalho, tem dentro do Sr. Léo. Fica o convite aqui para você conhecer um dos nossos patrocinadores. Maravilha? Ó, então, meu caro representante que me assiste, você tem um encontro. A cada 15 dias você tem um episódio do podcast A Melhor Profissão. Te encontro no próximo podcast e cresça e acredite nessa nossa profissão, que é a melhor profissão que existe. Valeu. Grande abraço. Obrigado. Obrigado, hein?